Os senadores Eduardo Girão e Marcos Duval explicaram durante transmissão ao vivo pelas redes sociais a necessidade de um novo comando do Senado com um presidente que recupere a autonomia e os poderes do Legislativo, impedindo que as casas legislativas fiquem submetidas a arbítrios de membros do Judiciário, como vem ocorrendo. O senador Eduardo Girão explicou que a população fica revoltada e cobra dos senadores que tomem alguma atitude. Ele disse: "A gente sabe que o STF é importantíssimo para a democracia, mas a gente vê alguns abusos e o Senado, infelizmente, está se omitindo nesse dever e a gente vê essa indignação." Girão acrescentou: "A gente tem que aproximar o Senado Federal da sociedade e a hora é essa." Marcos Duval explicou como os senadores, na prática, são feitos de reféns por ministros do Supremo Tribunal Federal devido ao foro privilegiado. Ele afirmou: "O foro privilegiado, na verdade, não privilegia a gente, não. Privilegia os ministros." O senador afirmou que quando um parlamentar tem um processo, passa a ficar na dependência do arbítrio dos ministros, que podem, a qualquer tempo, tomar uma decisão por motivos políticos. Duval lembrou ainda que os processos não precisam ter origem em fatos, bastando que os opositores políticos apresentem alguma denúncia. Ele defendeu a troca da presidência do Senado, apontando: "Para a gente poder acabar com esse foro privilegiado que está privilegiando só os ministros, porque eles usam isso como escudo, pega refém." O senador lembrou ainda que, nos casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, os réus não têm acesso a recurso. Ele disse: "Usam isso como ferramenta para a gente não pautar pedido de impeachment." Com a normalização de inquéritos inconstitucionais, não apenas os senadores, mas qualquer cidadão fica submetido ao arbítrio de ministros da Suprema Corte, podendo ser alvo de medidas arbitrárias sem qualquer chance de recurso. O estado de exceção vivido pelo Brasil admite perseguições arbitrárias, prisões em massa, confisco de propriedade, censura prévia, entre outras medidas. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares, gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confiscos na forma de multas estratosféricas sem previsão legal, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Para a gente não ter retrocesso na questão das reformas importantes para o Brasil, né? Também abraço para que cada senador, independente do partido dele, tá, possa colocar um projeto, pelo menos por ano, no plenário para votar. Ele vai ter que convencer os colegas, não significa que vai aprovar, mas ele vai, na minha gestão, ele vai ter a oportunidade, isso é democracia, tirar o poder excessivo do presidente do Senado, através do regimento, para que possa ser deliberado. E aí entra impeachment de ministro, entra tudo, porque a gente tem que tirar essa penumbra da população, da sociedade. Ah, mas vocês não analisam o pedido de impeachment, e tem que realmente, o Senado precisa dar uma resposta com mandato de ministros do Supremo, por que não mandato? Né? Então tem que ser feito algo para que as prerrogativas, né, as competências do Senado não sejam violadas, como estão sendo. Então, todas as propostas do Marinho, e mais algumas, eu tenho, dentro do interesse de você que é brasileiro, que quer a mudança realmente aqui dentro dessa casa, e meu objetivo é aproximar, porque hoje o Senado está apartado da sociedade brasileira. Meu objetivo é aproximar o Senado da sociedade brasileira. Vocês podem ter certeza que eu tenho inúmeras limitações e imperfeições, eu sei disso, né? Mas tenho procurado aprender com todos os colegas aqui, cada um tem o seu talento, não está por acaso, né? Inteligência, e a gente diverge, né? Em alguns, eu tenho muito mais alinhamentos do que vocês viram com o Marcos Duval do que com outros senadores, mas a gente aprende com cada um aqui, é um convívio, né, que a gente precisa ter. Eu sou cristão e digo uma coisa para vocês, toda autoridade vem de Deus, né? Então não tem nenhum senador, nenhum deputado, nenhuma autoridade que não tenha tido a autorização de Deus para estar aqui. Então a gente tem que respeitar isso e defender nossas pautas, para que o Brasil seja aquele para os filhos e netos que a gente tanto gostaria que fosse esse país fantástico, né? Ele aqui que é atuante na Comissão de Relações Exteriores, ajuda muito o Brasil para entrar na OCDE. Esse aqui foi o pioneiro aqui dentro para isso, o Marcos Duval, e o Brasil tem tudo para ser protagonista no mundo, para estar no topo do mundo, porque aqui a gente tem um agronegócio fantástico, tem um turismo maravilhoso, empreendedores criativos, povo trabalhador, a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica chegando na primeira, e todo mundo se dá bem. É um povo fantástico, todo mundo gosta do Brasil lá fora. Então a gente vai conseguir, mas a natureza não dá saltos. Vamos por etapa que a gente vai chegar lá, e eu fico muito feliz com o apoio do Marcos Duval, né, que a gente tem conversado sobre esse processo de decisão. Assista essa eleição como final de Copa do Mundo. Muito importante você estar assistindo, dia 1º de fevereiro, e que Deus abençoe essa casa e que o melhor aconteça. Gente, o cara é fera demais. E até para eu poder explicar para vocês, hoje eu estava conversando, aliás, ontem, sobre o foro privilegiado. Quando fala do foro privilegiado, na verdade não privilegia a gente não, privilegia os ministros. Por quê? Porque se a gente fica na mão deles, os senadores que respondem processo, graças a Deus a gente não responde, mas qualquer senador que responda algum processo, até da oposição que inventa uma história, ele acaba respondendo. Não é só por questões de ser um mal político, não. Às vezes é por ser muito bom, a oposição vai lá e mete ele uma denúncia sem fundamento. Bom, mas quando a gente torna senador, o processo cai aqui no Ministério, no STF. Aí cai no colo do ministro. Aí os senadores ficam, poxa, peraí, mas se eu fizer o pedido de impeachment, o ministro está com o meu processo lá, vai tirar vai deixar de me dar ganho de causa, vai dar para o opositor,
e eu vou me prejudicar, como já teve aqui a juíza Selma, que em 3 meses perdeu o mandato dela. Então a gente precisa também, essa pauta é uma pauta também do Girão, por isso que é importante a liderança dele no Senado, para a gente poder acabar com esse foro privilegiado, que está privilegiando só os ministros, porque eles usam isso como um escudo, né? Pega refém, pronto, caiu, opa, processo de exemplo, vamos supor que eu e o Girão estivéssemos respondendo um processo lá embaixo, tornamos senador, veio aqui para o STF, e tem outro, se ele decidir contrário, desfavorável a nós, a gente não tem para onde recorrer, acabou. Então ainda tem isso, né? Então enquanto todo mundo tem a primeira instância, segunda, vai recorrendo, a gente não. Caiu no STF, eles decidiram lá, ferrou, a gente não tem para onde recorrer. E eles usam isso como ferramenta da gente não pautar pedidos de impeachment. Então, como o Girão também não tem processo, eu também, graças a Deus, não tenho, então a gente tem mais liberdade, e sem ofender, sem radicalismo, não precisamos entrar nessa seara, é só a gente seguir o que está na Constituição, o que cabe de forma legal, moral para o senador fazer, e nós vamos fazer. O que não dá é para esse radicalismo esticar a corda e acabar acontecendo o que aconteceu no dia 8 e caiu no colo de todo mundo da direita.